Pai, muito obrigado pela vida da Jéssica, por ela ter se disposta em ouvir a sua palavra e compartilhar ela conosco, Pai. Que seja a sua voz falando através da voz dela e que essa palavra possa chegar aos nossos corações, que a gente possa se submeter a ela e transformar ela em prática no dia a dia, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia, igreja. É um prazer estar aqui com vocês e uma responsabilidade muito grande. Como o Rony falou, o pastor e a Su estão de férias merecidas. Também é semana também do aniversário de casamento deles. E o pastor me pediu para estar aqui hoje trazendo a palavra, porque hoje, como vocês sabem, é Dia Internacional da Mulher. Então ele queria que uma mulher trouxesse a palavra, então me convidou. Tem que confessar que está sendo um desafio, mas a gente sabe que nada vem de nós, né? A gente não fala de nós, a gente não precisa ser perfeito, a gente fala da palavra de Deus. Minha oração é para que hoje eu seja usada por Deus nesse momento para trazer a palavra dele para a gente. Então, o tema da nossa mensagem de hoje é Filhas de Sara. Aí vocês podem perguntar, mas Jéssica, pelo que eu lembro, Sara não teve filhas, não. Pelo que eu lembro, Sara demorou muito para ter filho. E quando teve um só, né? Que foi o Isaac. Mas eu queria agora compartilhar com vocês um versículo. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Em 1 Pedro 3, de 3 a 6. 1 Pedro 3, de 3 a 6. E queria pedir também para que depois vocês não fechassem. A gente vai voltar o texto algumas vezes e vamos ler outros também. Amém? 1 Pedro 3, de 3 a 6. Diz assim, a versão que eu vou ler é na NVI. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim também que costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Amém? Amém. Então hoje a gente está comemorando, como vocês sabem, o Dia Internacional da Mulher. Essa data ela é comemorada desde os anos, início do século XX, mas só em 1975 que foi instituído oficialmente o Dia Internacional da Mulher. E é fruto esse dia de uma série de lutas das mulheres que reivindicaram, começaram a ver, né, que elas não tinham espaço na sociedade e começaram a reivindicar seus direitos. Depois esse movimento veio a ser conhecido, como a gente sabe hoje, como o feminismo. Então o feminismo, como movimento social visível, ele teve duas partes, duas ondas. A primeira onda foi mais ou menos no final do século XIX e foi centrada na reivindicação dos direitos políticos. As mulheres começaram a lutar pelo direito delas de votar, pelo direito delas de estudar, pelos direitos dela de propriedade, de ter herança, que elas também fazem parte da herança de sua família. E foi um movimento, assim, a princípio saudável. Essa primeira onda, ela identificou problemas importantes que as mulheres sofriam e elas começaram a lutar para que as mulheres tivessem espaço na sociedade. E depois teve a segunda onda, chamada segunda onda, que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Foi quando esse movimento feminismo ele começou a se desvirtuar um pouco do que Deus tinha para as mulheres. Então começou a reivindicar as mulheres pelas lutas ao direito do corpo, ao prazer e contra o patriarcado. O que seria o patriarcado? Que era o domínio masculino, entendido como o poder dos homens como sendo líderes, né, das mulheres. Então a gente viu que nessa segunda onda não era bem aquilo que Deus tinha para nós. Então o movimento feminista ele lutou por mudanças, mas ele não levou em nenhum momento em conta o que Deus tinha para nós, qual era o plano de Deus para nós inicialmente. Então desde então nós mulheres, a gente defende a ideia de que para a gente ser feliz,
a gente precisa jogar fora os conceitos antigos de feminilidade. Eu não tenho que ser mãe, ou a mãe não é minha prioridade, meu marido não é minha prioridade, a minha prioridade sou eu. Eu tenho o direito de me autodefinir, eu tenho direito a ser quem eu quero que eu seja, eu tenho que lutar contra o domínio dos homens. Eu sou a minha própria líder, eu decido, a minha vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Só que a gente leu agora, em 1 Pedro 3, o que Deus espera de nós, aquilo que nós mulheres devemos ser. Por mais que a sociedade tenha mudado, muitas coisas mudaram, mas a Bíblia fala, né, que o mundo e a sua glória passam, mas a minha palavra permanece para sempre. Então, se a gente está aqui como igreja reunida, a gente acredita que a Bíblia é a revelação de Deus para nós. Então, essa palavra que a gente leu em 1 Pedro, ela não está desatualizada, ela não passou, ela ainda permanece. É por ela que a gente deve se basear e se viver. Então, o texto acrescenta lá no final que dessa forma, a gente procedendo, como o texto fala, nós seremos filhas de Sara. Então, como que a gente deve viver, né? O que a gente precisa fazer para sermos filhas de Sara? Então, o primeiro ponto que eu tenho aqui para conversar com vocês é: filhas de Sara sabem que a sua beleza ou seu valor não está no seu físico ou nas suas realizações, tá? Em 1 Pedro 3,3. A beleza de vocês não deve estar nos efeitos exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Então, lá em Gênesis 12, 14, a Bíblia revela que Sara era o quê? Uma mulher muito bonita, ela era linda, que a Bíblia diz. E por onde Sara passava, todos ficavam encantados com a sua beleza. Todo mundo olhava para ela, uau, que mulher linda. Mas mesmo a Sara sendo uma mulher linda, ela não se orgulhava por sua beleza. E ela era submissa ao seu marido, a Abraão. Então é comum nos dias de hoje a gente se orgulhar da nossa beleza. Então aqui hoje, para a gente conversar, vou considerar 2 tipos de beleza. Beleza física. Hoje em dia a gente vive numa ditadura da beleza, né? A gente tem padrão, nós mulheres, a ser seguido, e se a gente não está naquele padrão, a gente não se cuida, a gente não tem valor. Então, primeiro você tem que cuidar de você mesmo, as outras coisas para depois. Primeiro a tua saúde, né? Eu falo que é a sua saúde, mas a gente sabe que a ditadura da beleza não é bem só a saúde, é como é o teu físico. E o mundo valoriza, então, o que é externo. Você tem que mostrar aos outros, tem que provar aos outros que você é bonita. E nessa busca por beleza, a gente vê que várias pessoas adoecem, muitas pessoas deixam de comer, muitas pessoas entram em depressão por não conseguir se encaixar nesse padrão do mundo. Não sei se vocês acompanharam no final do ano passado um coach, lifestyle coach. Ele se suicidou, ele era conhecido no mundo todo, não vou falar o nome dele, mas depois quem quiser saber me procure, mas se vocês conhecem, ele era conhecido no mundo todo, ele era reconhecido mundialmente pelo seu trabalho. Falaram, estimava-se assim, que a fila de espera para você ter ele como seu preparador físico, ele que se receitava, ele dava as dietas e o teu treino, né, o que você fazia na academia, era mais ou menos 1 ano de espera para poder se consultar com ele. Ele morava nos Estados Unidos e ele era um cara extremamente rico, ele era extremamente reconhecido pelo seu trabalho, bem sucedido, bonito fisicamente, e no final do ano ele tirou a própria vida. Então, entenda assim, que a preocupação com a nossa saúde física, ela é extremamente válida, ela é importante, porque a Bíblia diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde. A gente vive no nosso corpo, a gente trabalha com o nosso corpo, a gente serve a Deus com o nosso corpo. Então, a gente precisa e deve cuidar da nossa saúde. O problema é quando a gente desfoca isso e começa a cultuar a beleza física. E esse culto à beleza física é extremamente perigosa e vazia. E muitos acabam se perdendo nessa busca. Mas as filhas de Sara, ela não dão ouvidos e que o mundo diz sobre como ela deve ser bonita. As filhas de Sara se valorizam porque elas sabem que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. E é por isso que assim que nós temos de nos valorizar. Não importa se você está dentro do padrão que o mundo diz que você tem que estar ou não, se você é morena, se você é negra, se você tem cabelo liso, se você tem cabelo crespo, se você está desbotada. Meu marido outro dia falou que eu estava desbotada. Eu comprei um casaco amarelo, ele detestou meu casaco, um casaco amarelo que eu tenho. Aí ele, casaco amarelo, eu falei, que lindo, olha só, eu sou morena, dá um contraste com a minha cor. Aí ele, você já foi morena, agora você está desbotada. Ele falou, eu estou desbotada. Mas não importa, o que importa é que eu fui criada à imagem e semelhança de Deus. E é por isso
que eu tenho que me valorizar. E o outro tipo de beleza que eu tenho aqui para pontuar, eu diria que é uma beleza intelectual. Então, hoje em dia, as mulheres também, elas procuram o quê? O que elas buscam primeiro? Antes de pensar em marido, antes de pensar em se casar, antes de pensar até em Deus. Carreira, elas querem seguir a carreira porque elas querem ter dinheiro, querem ser bem-sucedidas e reconhecidas, e com isso elas vão ter poder. Quem não quer, gente? Qualquer mulher não queria ter uma carreira boa, ser reconhecida, ter muito dinheiro. Isso atrai, isso não é atraente, gente. O pecado é atraente. Tudo aquilo que o mundo diz que é bom é atraente. A Eva, quando estava lá no jardim, o Satanás, ele apresentou o pecado como uma forma atraente. E ele continua apresentando a nós coisas atraentes, que nos atraem. Mas o que acontece? O problema não é a gente trabalhar, o problema não é a gente ter dinheiro, o problema é que quando a gente tira as coisas de ordem, em primeiro lugar a gente deve buscar Deus, em segundo lugar é a nossa casa, e depois vem o trabalho. Se é assim, Deus te chamou para trabalhar, porque a prioridade da mulher é cuidar do lar. Aí o que acontece também, o problema não é trabalhar, o problema é você se orgulhar por causa disso. Você começa a ter sucesso, você começa a ser reconhecida pelo seu trabalho e seu coração começa a se encher de orgulho. E com isso você começa a se achar melhor, superior do que as outras pessoas. Você começa a olhar os outros de cima, porque você é mais importante. Você começa a olhar o teu marido de cima, você começa a falar, não, eu ganho mais do que o meu marido. Às vezes tem alguns casos que acontecem. Eu ganho mais do que o meu marido. Então, peraí, eu não tenho que ser submissão ao meu marido. Se eu que tenho dinheiro aqui, se eu que boto dinheiro dentro dessa casa, eu que mantenho mais a casa, então o poder é quem? O poder é meu. O dinheiro é meu, o carro é meu, eu que comprei isso, eu que fiz aquilo. Então, eu não preciso ser submissa, porque sou eu que coloco o dinheiro nessa casa. E o orgulho é um sentimento muito perigoso, é o sentimento que mais se opõe a Deus. Lá em Ezequiel, vocês não precisam abrir não, mas se vocês quiserem anotar depois para fazer o estudo em casa, Ezequiel 28:17 diz assim: seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Nesse verso, Ezequiel está se referindo ao rei Tiro, um rei ímpio, mas muitos estudiosos também falam que essa passagem se refere a Satanás. Satanás, ele era um anjo lindo, fala que ele era um dos anjos mais bonitos e um dos anjos mais poderosos. E por causa da sua beleza física e por causa do seu poder, ele se corrompeu. E com isso todos nós sabemos o que aconteceu. Ele foi afastado, foi expulso do céu, se afastou da presença de Deus. Então a gente tem que ter o cuidado com o orgulho, porque o orgulho é extremamente oposto ao caráter de Deus. E daí em 1 Pedro 5,5 diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça, ele estende o seu favor aos humildes. Então nós devemos ser humildes. Lá em Filipenses 2,3 diz: humildemente, considerem os outros superiores a vocês mesmos. A gente não tem que se achar superior, pelo contrário, todos nós, cada um de nós, devemos sujeitar-nos e achar os outros superiores a nós mesmos, amém? Então, passando pela história de Sara e Abraão na Bíblia, encontramos com a história de Ló e sua família. Quando Deus chamou Abraão para sair de sua terra, para sair de dentro da sua casa, para a terra que Deus iria mostrar, Ló, que era o seu sobrinho, resolveu ir com Abraão. E eles foram. E a gente sabe, né, que teve um certo momento em que tanto Abraão quanto Ló, eles eram muito ricos. Eles tinham rebanhos muito grandes. E chegou a um certo ponto que, onde eles estavam vivendo, os pastores do rebanho de Abraão, os pastores do rebanho de Ló, começaram a brigar. Então, para evitar a briga, Abraão chegou lá e falou assim: olha, essa terra é muito, a gente é muito rico, a gente tem muito rebanho, essa terra não é capaz de sustentar todos os nossos rebanhos. Faz uma coisa. E Abraão foi, foi humilde, falou para ele: você escolhe para onde você quer ir. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Escolhe você para onde você quer ir. E Ló olhou e viu lá a cidade de Sodoma, Gomorra, linda, os pastos verdinhos, né? O pastor já pregou sobre isso aqui, não vou explicar de novo, porque já foi uma pregação do pastor. E escolheu lá para Sodoma e Gomorra. Só que assim, a maldade e a corrupção e a perversidade dos habitantes de Sodoma e Gomorra eram tão grandes que Deus já não estava mais aguentando e Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. Só que quem morava lá? Ló.
E Deus se lembrou de Abraão. Abraão começou a interceder por Ló. Abraão começou a perguntar: Senhor, se tiver 50 justos. Aí Deus fala: se por 50 justos eu achar, não vou destruir 40, 30, 20, 10. E Abraão foi suplicando a Deus. Mas quando os anjos chegaram lá, eles não acharam ninguém, só Ló. Só Ló. Você fala que Deus, Ló é um homem justo. Só, e mais ninguém. E por amor a Abraão, os anjos vão lá e tiram Ló de sua casa. Mas Ló queria ir. Se vocês conhecem a história, vocês vão saber que Ló e sua família não queriam sair de lá. E por amor a Abraão, os anjos tiram Ló e sua família à força. A Bíblia fala: pega eles pelo braço e tiram eles de lá, de Sodoma e Gomorra. Até que eles chegam a uma certa parte, os anjos falam para Ló, sua mulher e suas 2 filhas: vão para as montanhas, corram e não olhem para trás. Porque enquanto vocês não chegarem lá, a gente não pode destruir aqui. Então assim que vocês chegarem lá, a gente vai destruir isso aqui tudo. Corram, não olhem para trás. E eles começaram a subir, começaram a ir. E o que aconteceu com a mulher de Ló? Ela olhou para trás. E ela virou uma estátua de sal. Tem até, né, Lucas, tem uma musiquinha até das crianças, né? Olhou para trás e se deu mal a mulher de Ló. Virou uma estátua de sal. Quem me conhece sabe que eu adoro cantar essa musiquinha, né? Então, a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Mas você já parou para se perguntar por que a mulher de Ló olhou para trás? A gente viu, né, o texto bíblico, depois vocês acompanham lá em Gênesis, a história de Abraão, Sara, contada de Gênesis 11 até Gênesis 22, 25, mais ou menos. Vocês depois podem ler com calma. Ló, ele era muito rico, né? Provavelmente a mulher de Ló, ela tinha uma posição social muito boa. Ela tinha muitos bens, ela era rica. Então, de repente, ela olhou para trás porque, de repente, estava com saudade. Ia deixar saudade os seus bens, a sua posição social, o seu nível cultural. Ló era um homem muito importante e influente naquela cidade. Porque a Bíblia diz que ele se assentava à porta da cidade com os líderes. Então, quem se assentava à porta da cidade com os líderes era alguém que fazia parte da liderança da sociedade, daquela sociedade. Não sei se ele era juiz, a Bíblia não fala. Mas a gente sabe que ele tinha um papel de destaque ali na sociedade. E apesar de todos os anos que eles viveram naquele local, é interessante observar que eles não influenciaram nenhuma só pessoa, só Ló e a sua família, sua esposa e suas filhas que foram tiradas de lá. Mas eles foram muito influenciados pela sociedade em que viviam, tanto que eles não queriam sair de lá. E a Bíblia diz em Lucas 17:32 que nós devemos lembrar da mulher de Ló, não para seguir o exemplo dela e valorizar o que o mundo valorizava, valorizar o que a sociedade valoriza. O nosso texto base de 1 Pedro 3 diz que a gente deve seguir o exemplo de Sara e valorizar o que Deus valoriza e obedecer a Deus. Amém? Amém. Então, o segundo ponto que eu tenho para falar com vocês é: filhas de Sara demonstram em suas atitudes mansidão e quietude, pois sabem que é isto que Deus valoriza. O que significa ser manso? Qualidades de pessoa mansa: ser gentil, suave, doce, humilde, tolerante. Geralmente na nossa sociedade, uma pessoa mansa ela é considerada o quê? Fraca, né? Fraca, uma pessoa sem personalidade, uma pessoa mole. Mas será que essa é a verdade? Então a mansidão, que é no original grego que foi usado quando a Bíblia foi escrita, significa, preste atenção, posição intermediária entre 2 extremos, que são irar-se sem razão e não se irar nunca. Então, uma posição intermediária. Então, assim, uma pessoa mansa, ela se ira? Se ira, não, é impossível não se irar. Mas ela o quê? Ela fica ali na posição intermediária, que é irar sem razão e não se irar nunca. A Bíblia diz, irar, você pode irar, mas a gente não pode pecar. A gente não pode dar vazão à nossa ira. Então, vamos lá, continuando. É o resultado da decisão de um homem forte de controlar as suas reações em submissão a Deus. É um equilíbrio nascido da força do caráter e deriva da firme confiança em Deus e não da fraqueza ou temor. E aí, uma pessoa mansa, uma pessoa forte ou uma pessoa mole, uma pessoa fraca? Eu diria ao contrário, eu diria que uma pessoa briguenta, uma pessoa que se ira facilmente, na verdade que é uma pessoa fraca, porque não é muito mais fácil quando a ira vem você dar vazão à sua ira? É fácil, mas muito mais difícil é se controlar.
E Provérbios 16:32 diz que é muito melhor você ser paciente, vale muito mais você ser paciente do que você ter poder. É muito melhor você ter autocontrole do que você conquistar uma cidade inteira. Então a Bíblia fala que é melhor ser paciente do que um guerreiro, do que você conquistar coisas. Mas vale você se autocontrolar. Então, outra coisa aqui, manso e quieto. O que significa ser quieto ou tranquilo? No grego original, significa manter o seu lugar, imperturbado, que não perturba, pacífico. Será que nós sabemos o nosso lugar? Uma das definições é manter o seu lugar. Isso no grego original que foi escrito. Será que a gente sabe o nosso lugar, onde Deus colocou para estar? Nossa posição vai ser sempre de submissão. Homens vão ter que ser submissos a Deus e a qualquer autoridade colocada acima dele. Seja no trabalho, seja na igreja, todos nós, tudo tem uma hierarquia e a gente sempre está em submissão. E nós mulheres, nós somos sempre submissas a Deus, a nosso marido e a qualquer autoridade acima de nós. E a gente tem antes do nosso lugar. Outro significado de ser quieto ou tranquilo é ser pacífico. A Bíblia diz em Mateus 5:9, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Gente, mansidão e ser pacífico também não é só para as mulheres, não. Mansidão, se vocês não lembram, é um gominho do fruto do Espírito, que a Bíblia diz lá que a gente deve desenvolver. Então, assim, essa palavra de mansidão é para todos nós, para homens e mulheres. A mesma coisa é a questão do pacífico, como ali a Bíblia em Mateus 5:9. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Nós temos sido pacificadores? Se nós não temos sido pacificadores, nós não temos nos comportado como filhos de Deus. Nesse contexto, para todos, homens e mulheres, e nos nossos relacionamentos, a gente tem pacificado, a gente tem jogado água para apagar o fogo, se bem que tem alguns tipos de incêndio que não pode jogar água, né? Acho que a eletricidade não pode jogar água, não, senão pior. Enfim, mas no geral, quando o bombeiro vai apagar um incêndio, ele joga a mangueira de quê? De água. Então a gente tem jogado água quando o problema chega a nós, né? Quando alguém, uma pessoa irada, chega até nós. A gente joga água e abafa o fogo, ou a gente, na verdade, a gente tem sido briguento, a gente tem sido perturbador, a gente tem jogado gasolina para o circo, a gente fala, para o circo pegar mais fogo. O que a gente tem feito? Qual a nossa posição? E a sociedade, ela programou nós, mulheres, para a gente menosprezar a mansidão. A gente tem que ser durona, a gente tem que ser assim, bateu, levou, a gente não pode levar desaforo para casa. E a gente é programado até mesmo ser insensível. Mas esse modelo de feminilidade do mundo, ele não reflete a beleza do caráter da mulher que Deus nos criou para ser. E a Bíblia diz lá em Isaías 30:15, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Sabe por que muitas vezes a gente anda sobrecarregada? A Bíblia fala aqui, ó, na quietude e na confiança está o seu vigor, a sua força. Então, muitas vezes nós mulheres, a gente anda sobrecarregadas, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. E será por quê? Eu acredito que é porque nós não temos obedecido, a gente não temos tomado a nossa posição, a gente não tem obedecido a Deus. E a gente não obedecendo, a gente não se arrepende do nosso orgulho, a gente não se arrepende da nossa soberba e a gente não aprende a descansar e confiar em Deus. Deus, ele é fiel e se ele obedecer, ele vai nos recompensar, como diz em Isaías 1:19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Então, se eu e você, a gente obedecer ao que a Bíblia nos manda, tem promessa para nós comeremos os melhores frutos dessa terra. Então, Deus está nos chamando para sermos mansas e quietas. E Deus está chamando homens, vocês, porque também isso é para homens. Deus está chamando vocês para serem mansos e quietos, amém? Outro ponto é, filhas de Sara. Ixi, gente, isso aqui é brabo, porque a gente leu ali, né, falei no início que as mulheres lutaram contra o patriarcado, né, contra a liderança masculina. Mas a Bíblia fala lá que para ser filhas de Sara, a gente deve se sujeitar ao nosso marido ou a qualquer outra autoridade. Quando nós somos solteiras, a gente tem que se sujeitar aos nossos pais, a nossa qualquer outra liderança, e a gente deve respeitar. Então, sujeitar significa ser submissa. Mas aí você pode dizer, para Sara foi fácil, né? Abraão, pai da fé, mole ser submissa a um homem desse, né? Um homem de Deus, como que eu não vou ser submissa a um homem desse?
Só que Abraão, ele não era o pai da fé assim quando Sara se casou. Foi um bom caminho até Abraão se tornar o pai da fé. Imagina a situação, Abraão vai chegar em casa e ele vai dizer assim: querida, arruma aí tua mala, porque a gente vai partir, a gente vai embora. A mulher vai, como assim, gente? Imagina, Abraão era rico, gente, ele era muito rico, a Bíblia fala que ele tinha muitas posses. E ele já tinha uma vida estabelecida lá em Ur dos Caldeus, já tinha, vamos pensar assim, já tinha a casa dele, já tinha tudo certinho, né? E ele chega pra Sara, vamos embora, a gente precisa ir embora. E ela fala assim, embora? Como assim? Pra onde que a gente vai? Ele vai falar pra ela, não sei não. Mas como assim? A gente não sabe quanto tempo que a gente vai ficar fora. A gente nunca mais vai voltar. Mas e meus pais, e minha mãe, minha família? Então, se despeça deles, porque Deus mandou sair do meio deles e ir para uma terra que ele ainda vai mostrar. E aí, gente, vocês acham que foi fácil para Sara se submeter a esse direcionamento? Se fosse, eu ia falar assim, Deus falou contigo, então ele vai ter que falar comigo primeiro. Gente, eu falo que assim, nós cristãos, né, a gente acha que cristãos, as pessoas, né, às vezes de fora, que nós cristãos somos perfeitos. Eu estava conversando com uma amiga essa semana, que assim, o dia que a gente for perfeito, a gente vai ser arrebatado, né? Então, se nós estamos aqui, é porque a gente tem muito a aprender. Se assim, todos nós, cada um de vocês estão aqui, e não foram arrebatados ainda, é porque eles têm para aprender. Então, assim, não acha que fica lembrando, fulana devia estar aqui para ouvir essa palavra. A gente sempre acha que é pro outro, né? A gente nunca acha que a palavra é pra gente. Então, se nós estamos aqui, ninguém foi arrebatado ainda, porque eu e vocês têm que aprender muito ainda. Deus tem muito a trabalhar na nossa vida. Então, submissão significa estar debaixo de uma mesma missão. O pastor também já pegou por aí. Se você sabe qual é a missão que Deus deu para sua família, para o seu marido, uma mulher submissa, uma mulher que está debaixo da missão para o seu lar. Lá em Gênesis 2,18 diz assim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, capaz, competente. E a gente no mundo, hoje em dia, né, a gente acha que auxiliador é uma coisa, um termo meio pejorativo, né, uma posição relevante, essa posição de submissão. Mas o termo original usado para a palavra auxiliadora é Ezer, que significa vigoroso. E é o mesmo termo usado na Bíblia de referência a Deus como nosso ajudador. Então, esse mesmo Ezer usado para nós como auxiliadora do homem é o mesmo termo Ezer usado na Bíblia para Deus como nosso ajudador. Então, um Ezer, ele oferece ajuda total e absolutamente indispensável. E homens, você sabe qual a missão de vocês? Missão do homem: glorificar e servir a Deus. Não é glorificar e servir a si mesmo. Sempre a missão do homem vai ser glorificar em primeiro lugar, assim como agiu o ouro aqui. Em primeiro lugar, está o propósito de Deus na nossa vida. É servir a Ele, é glorificar a Ele e não a nós mesmos. Então a mulher, ela ajuda o homem a glorificar a Deus de uma forma que ele não conseguiria se ela não existisse. Como é que quando Deus criou Adão, mandou ele crescer, cuidar da terra, frutificar, subjugar a terra? Como é que Abraão ia frutificar sozinho, gente? Não tinha como. Então, sem a ajuda da mulher, o homem jamais conseguiria gerar vida. Então, o papel da mulher é indispensável para que o homem cumpra os planos de Deus. Então, assim, a Bíblia fala, né, que nós devemos ser submissas aos nossos maridos. Da mesma forma que Cristo da mesma forma que a igreja é submissa a Cristo. Quando nós, igreja, nos submetemos ao senhorio de Jesus Cristo, a gente gera vida espiritual. Da mesma forma como quando nós, mulheres, nós nos submetemos aos nossos maridos e os auxiliamos, a gente está gerando vida, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Então, nosso maior exemplo de submissão é Cristo. A Bíblia fala que ele foi submisso ao plano de Deus. Jesus teve a escolha de obedecer, e ele escolheu obedecer. E Cristo, ele é menos importante do que Deus? Não, Cristo não é menos importante que Deus, eles são iguais. É a mesma coisa, homem e mulher. Não significa que por nós sermos auxiliadores é uma posição menos relevante. Pelo contrário, é uma posição muito importante. Então, aos olhos de Deus, homem e mulher são exatamente iguais. Nós só temos apenas funções diferentes. Então, como Sara, devemos nos submeter aos nossos maridos e tratá-los com todo o respeito. O quarto ponto que eu tenho para falar com vocês é: filhas de Sara fazem bem aos seus maridos.
e não dão lugar ao medo. Continuando caminhando um pouco pela história de Sara, lá no capítulo 12 vai começar, né, que antes disso, a Sara ela foi colocada pelo menos duas vezes em situações de risco por Abraão. Abraão, como você pode ver, não era perfeito, ele ainda demorou para aprender. Então, Sara ela foi colocada no mínimo duas vezes em situação de extrema vulnerabilidade. Então, a primeira vez é contada lá em Gênesis 12. Quando Abraão sai para a Terra Prometida, né, em peregrinação, eles precisaram passar um tempo no Egito, porque a cidade que ele primeiro tinha se estabelecido começou a ter uma fome muito grande. Então, ele teve que sair e ir para o Egito. Só que lembra que eu falei no início da mensagem que Sara era uma mulher muito bonita? Mas Sara era tão linda, tão linda, tão linda, que Abraão tinha medo de morrer por causa dela. Abraão falou assim, se eu for para o Egito, os homens vão achá-la linda, o faraó vai se encantar por ela e eu vou morrer. Porque assim, não tinha outra forma de você casar com uma mulher que era casada, a não ser que o marido morresse. Então, Abraão, ele temeu pela sua vida por causa da beleza de Sara. E olha que essa aí em Gênesis 12, quando eles passaram pelo Egito, estima-se que Sara tinha 65 anos. E ainda assim, ela era linda. Então, Abraão falou assim para Sara, Sara, olha só, o negócio é o seguinte, a gente está indo para o Egito. Você é linda demais, o faraó vai te querer. Diz para ele que você é minha irmã. Na verdade, isso não foi totalmente uma mentira. Sara era meia-irmã de Abraão. Ele fez ela omitir a parte de que ela era esposa dele. Então, feito isso, chegaram lá, perguntaram, Abraão falou que ela era irmã, e aconteceu isso. O faraó se encantou por ela e mandou chamar para ser a Sara, para ir para além dele, né? Para ele ser mulher, uma das mulheres dele. E o que aconteceu? Sara foi, Sara não tinha o que fazer, Sara foi. E o que Deus fez? Deus, ele puniu o faraó e toda a sua corte, não só para o faraó e a corte toda dele com graves doenças por causa de Sara. Ele falou para faraó, olha só, faraó, Sara é casada, você não tem que pegar ela, devolve ela pro marido dela. E fala, eu não sei. O faraó manda chamar Abraão e fala, como que você mentiu para mim? Ele falou, eu temi com minha vida, porque sabia que vocês iam se encantar pela beleza da minha mulher. Então, Deus, ele protege Sara por amá-la, por amá-la e por protegê-la. Por mais que Abraão tivesse exposto a sua mulher, Deus, ele foi misericordioso e honrou a atitude de obediência de Sara e protegeu Sara. E na segunda vez aconteceu alguma coisa muito parecida. Abraão não aprendeu a lição. Ele passou lá por uma cidade chamada Gerar, na sua peregrinação, e essa parte é contada em Gênesis 20. Ele chega na cidade de Gerar. Sara, nessa época, estima-se que ela já tinha 80 anos, e ela ainda tirava um uau da boca de todos os homens. E, de novo, o rei daquela cidade, o rei Abimeleque, se encantou por Sara e mandou buscar Sara para ser mulher dele. E Sara se submeteu, Sara obedeceu, Sara se calou. Ela foi mansa, ela foi obediente, submissa ao seu marido. E quando Sara chegou lá, antes que o rei pudesse tocar nela, Deus apareceu numa visão para Abimeleque e falou assim, olha, Abimeleque, Sara é casada, então por causa disso você vai morrer. Deus falou, você vai morrer porque você pegou uma mulher que é casada. Aí Abimeleque fala com Deus, mas como? Como que ela é casada? Não me falaram que ela era casada, me falaram que era irmã de Abraão. E Deus fala, não, por isso que eu estou te alertando, para você não pecar e não desobedecer. Devolve ela para Abraão. E Deus, ele de novo pune Abimeleque e todas as mulheres de sua casa com esterilidade. Deus torna todo mundo estéril. Aí vem Abraão, aquela mesma história, buscou Sara e depois Abraão pôde orar ali pelo rei e por aquelas mulheres. E Deus curou o rei e as mulheres ali de Gerar. E Deus fez isso por causa do amor por Sara, porque Sara se submeteu. Então Sara, ela não deu lugar ao medo, porque ela conhecia o Deus a quem ela servia, ela sabia que o Deus dela era fiel. Então, por mais que situações desconfortantes, situações de vulnerabilidade, situações desesperadoras possam vir ao nosso encontro, a gente deve confiar que o nosso socorro vem de Deus e não dá lugar ao medo. Eu não estou dizendo aqui que são situações de mulheres quando são agredidas, espancadas fisicamente, não, gente.
Situações assim não são para ser toleradas, situações assim devem ser denunciadas. Eu estou dizendo que muitas vezes a gente não se submete, seja aos nossos maridos, seja aos nossos pais, porque a gente tem medo, ou medo da sociedade, o que vão achar de mim se eu for submissa ao meu marido, de repente Deus está me chamando, Deus está falando no meu coração que eu tenho que ficar na minha casa cuidando, mas o que vão pensar de mim, que eu não faço nada, que eu só dependo do meu marido? Ou então você tem vergonha de repente, de ser submissa, às vezes você trabalha, tem posição, mas você tem vergonha de mostrar que você é submissa, porque o que suas amigas vão achar? Você tem que mostrar para elas que você tem poder, que é você quem manda, que é você que tem o controle da situação. Então, às vezes, muitas vezes, dá lugar ao medo, por vergonha. E entenda que Deus ele instituiu o marido como cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja, o homem é a cabeça da mulher. Então, primeiramente, a gente tem que orar pelos nossos maridos, para que Deus alcance os nossos maridos, para que eles tenham a mente de Cristo. E lá, assim, que eu não li, mas a gente estudou hoje na Escola Bíblica Dominical, 1 Pedro 3, o primeiro versículo, ele começa falando que as mulheres têm que ser submissas aos seus maridos, de forma que, se seus maridos ainda não obedecem a palavra, eles sejam ganhos pelo procedimento da sua mulher. Então, assim, pela sua submissão, Deus ele pode alcançar a vida do seu marido. E segundo, quando nós somos submissas, nós somos protegidas, como vimos ali com a vida de Sara. Ela submeteu a Abraão e Deus a honrou e Deus a protegeu. Quando a gente se submete a gente, Deus nos protege. Então, assim, por mais que às vezes o nosso marido ele não tem toma uma decisão que a gente não acha que vai ser a melhor decisão, mas a gente tem que estar confiando de que não importa, Deus ele tem algo, mesmo que seja a decisão mais acertada, Deus tem algo para mostrar para o seu marido. Deus tem algo para trabalhar na vida dele através da sua submissão. E a gente não pode dar o lugar ao medo. Quando a gente obedece, Deus nos honra. Quando a gente obedece com mansidão e quietude, assim como Sara obedeceu. E Sara foi a primeira mulher a ser incluída na lista dos heróis da fé. Só 2 mulheres foram incluídas, a Sara foi a primeira. Então, a Hebreus 11 diz, pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então Deus honrou a mansidão, a quietude, a confiança e a fé de Sara. Se você conhece a história de Sara, ou se você não conhece, depois você lê de Gênesis de 12 até 25, você vai ver que Sara era uma mulher comum, como eu e você. Sara teve centenas de erros, errou várias vezes. Sara, ela duvidou algumas vezes de Deus, mas ela sabia que mesmo apesar dos seus erros e das suas falhas, Deus ele era bom e Deus ele era fiel. Sara não tinha uma vida perfeita, Sara não tinha um marido perfeito, mas Sara tinha uma perfeita confiança em Deus. Da mesma forma, eu e vocês não precisam ter um líder perfeito, um pai perfeito, um chefe perfeito. O que a gente precisa é de uma perfeita confiança em Deus, porque Deus ele é perfeito, ele é bom e ele não erra nunca. Todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. A gente tem que confiar nessa palavra. Medo, ele é o oposto da fé. Em Hebreus 11, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus então está nos chamando hoje para confiar nele. Assim como mandou Ló e sua família abandonar naquela cidade, abandonar a cidade de Sodoma e Gomorra, abandonar seus bens, abandonar tudo aquilo que Deus não valoriza, Deus está nos chamando hoje para abandonar nosso orgulho, para abandonar nossa ira, para abandonar nossa soberba, para abandonar nossa insubmissão. Ele está nos chamando hoje a seguir o exemplo de Sara e não nos vestir com a roupagem do mundo, a roupagem que o mundo diz que a gente tem que se vestir. Mas Deus está nos chamando para nos revestirmos, nos vestirmos de um espírito manso e tranquilo, porque isso é o que ele valoriza. Lucas. Está aí? Em 2 Reis 2, 2 Reis 6, 16 a 17, conta um pouquinho, um trechinho da história de Eliseu. Um exército com cavalos e carros de guerra estava cercando a casa onde Eliseu vivia. Quem não sabe, Eliseu era o profeta. Quem lembra de Elias? Que Elias todo mundo lembra, né? Elias foi aquele profeta que não morreu
ele subiu ao céu numa carruagem de fogo. Todo mundo deve, se não conhece, deve lembrar dessa história. E Eliseu foi o profeta que substituiu Elias. E um rei do exército inimigo estava procurando Eliseu para capturá-lo e para matá-lo. Por que o rei inimigo estava fazendo isso? Porque Deus estava revelando para Eliseu, para o profeta, todas as posições das tropas inimigas, e Eliseu estava avisando ao rei de Israel: olha, não vai por esse lugar, porque o exército inimigo está ali. Então, Israel, as tropas de Israel, elas conseguiam fugir das tropas inimigas. Então, o rei, sabendo disso, foi buscar Eliseu e cercou a casa onde Eliseu estava com tropas, com carros de guerra para pegar Eliseu. Então, quando o servo de Eliseu viu aquelas tropas, aqueles carros de guerra para pegá-los, ele se desesperou e falou para Eliseu: meu senhor, estamos cercados, vão nos pegar. Mas Eliseu respondeu, lá em 2 Reis 6, 16, 17: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Às vezes quando a gente submete à vontade de Deus, nem sempre as coisas vão do jeito que a gente acha que deveria estar. Mas quando a gente se submete, a gente segue a vontade de Deus, Deus ele nos protege. Sara seguiu a direção de Deus, ela foi mansa, ela foi tranquila, ela foi quieta, ela não deu lugar ao medo, ela foi submissa e Deus a protegeu. Eliseu estava cumprindo o chamado do Senhor na vida dele, estava sendo porta-voz de Deus ali para o povo dele. E mesmo numa situação que parecia desesperadora, a casa dele estava cercada. Ele falou assim: abre os teus olhos, Senhor. Orou: Senhor, abre os olhos do meu servo, para ele ver que muito mais numerosos são os que estão conosco. Então Deus estava protegendo. Depois Deus feriu de cegueira todo aquele exército. E na verdade Eliseu depois conduziu o exército para o meio das tropas de Israel, para mostrar para o exército inimigo quem era o Deus dele, quem era o Deus a quem Israel servia. Então, quando nós submetemos a missão de Deus para a nossa vida, nós estamos protegidos. E assim como Deus esteve ali com Sara, com Eliseu, Ele vai estar comigo e com você. Então não tenha medo de hoje escolher ser filha de Sara, amém? E o último e quinto ponto que eu tenho para falar é para os homens. Aí seria 1 Pedro 3, 7, diz: do mesmo modo, vocês, maridos, homens, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, da mesma forma como Deus orientou as mulheres a serem mansas, quietas e submissas aos seus maridos, a Bíblia orienta para os seus maridos serem sábios no convívio com as suas mulheres, tratarem suas mulheres com honra. Quando Deus cria o homem, lá no Jardim do Éden, Deus manda o homem cuidar da terra e cultivar a terra. Então todos os homens, não importa se é casado ou não, mas ele tem mulheres ao redor deles, todos os homens eles são responsáveis por cuidar das suas mulheres, por cultivar, por regar, por dar amor, por dar carinho, para proporcionar um ambiente em que suas mulheres possam se tornar filhas de Sara. E isso fará, se os homens fizerem isso, seguir isso fará com que Deus estenda a mão sobre vocês e façam vocês prosperar, assim como ele fez. Apesar das falhas, não significa que você não vai falhar. Abraão, a gente viu que Abraão falhou, mas Deus ele vai fazer vocês prosperarem. E se vocês desobedecerem, se vocês não fizerem, a Bíblia fala que a oração de vocês nem do teto vai passar. Deus não ouve a oração quando os homens não seguem esse direcionamento. Então, homens, vocês também são chamados a abençoar as suas mulheres, a cuidar delas. Homens, vocês são chamados a cuidar de outras mulheres, sejam suas irmãs, sejam suas mães, não importa. Todos vocês são cercados por mulheres, então vocês devem cuidar, devem honrar, devem proteger essas mulheres. Então, o Lucas vai cantar uma canção, um louvor, enquanto eu queria que todos nós fechássemos os nossos olhos e orássemos e lembrasse tudo aquilo que Deus tem falado conosco, tudo aquilo que a gente precisa abandonar na nossa vida, tudo aquilo que a gente precisa se arrepender,
as atitudes que a gente precisa consertar, para que, assim como o texto diz, a gente colocando em prática, a gente se torne filhas de Sara. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em teu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno. Pra sempre cantarei que tu és bom. Meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno. Pra sempre cantarei que tu és bom. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou